Dando início à nossa nova aula, nós vamos falar sobre interpretação bíblica, agora sobre as narrativas bíblicas, né? O que nós vimos na aula passada foi sobre alguns abismos, algumas dificuldades interpretativas que nós enfrentamos quando nós estamos lendo a Bíblia. Falamos sobre o que a palavra interpretar significa, o que o Hermes era e qual que é a ideia de hermenêutica, que isso significa para nós, os abismos interpretativos que foram apresentados. Então, a gente falou sobre o abismo temporal, geográfico, linguístico. Então, vários abismos que a gente falou, a aula toda foi sobre abismo, aí onde vocês mandaram mensagem, não entendi o que é o abismo, falei, meu Deus do céu, então você volta lá, porque a aula foi só sobre isso, não é? Então, hoje a gente vai entrar num campo aqui de interpretação narrativa. E do que a gente está falando? Antes da gente prosseguir, a gente precisa primeiro se lembrar de que a gente está falando sobre um gênero literário específico, tá? E o que isso significa? É de que nós estamos agora Ô, entrando dentro de João, uma área específica da interpretação. Alguém chamou aí? parou, sumiu. Que travou, Ô, então. João, é que parou, sumiu tudo da voz, aí depois voltou. Que para mim tá normal. Tá normal aí? Tudo Tá. ok. Do que a gente está falando? A gente está falando sobre gêneros narrativo. Quando nós vamos ler a Bíblia tem diversos gêneros, diversos gêneros. Então, a gente tem narrativa, a gente tem poesia, a gente tem carta, a gente tem o gênero apocalíptico. E por que isso é importante? Porque são modos diferentes em que o texto requer postura diferente de como nós vamos ler esse texto. Você não lê uma bula de remédio do mesmo jeito que você lê uma carta de um namorado apaixonado. É diferente. A carta de um namorado ou uma namorada apaixonada vai ter exagero. Então, ele vai dizer lá: sem você eu não vivo. Se você sai da minha vida, eu vou morrer. E um médico, se ele escrever para você e dizer para você: ó, se você não tomar esse remédio, você vai morrer. A diferença é gritante e está dizendo basicamente a mesma coisa. Mas veja, quem está dizendo de um lado é um médico, tá? E ele está dizendo sobre esse remédio. Se você não tomar esse remédio, você vai morrer. Isso é literal. Agora, quando um casal de apaixonados fala um ao outro, sem você eu não vivo, sem você eu vou morrer, isso não é verdade. Ele está usando uma hipérbole para dizer o quão importante essa pessoa é para ele. Então, o texto, ele precisa ser encarado e ele precisa ser lido de maneiras distintas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E quando nós falamos sobre o gênero narrativo, nós precisamos entender que existe uma força na Bíblia Sagrada sobre os gêneros narrativos. Porque eles vão dizer para nós, e aqui eu estou me baseando no livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Eles vão dizer de que a narrativa, ela compõe a espinha dorsal da Escritura Sagrada. Cerca de mais de 40% só do Antigo Testamento. Lembra que esta aula aqui está focada só sobre o Antigo Testamento. Nós vamos falar depois sobre os gêneros literários do Novo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, mais de 40% dos textos das escrituras do Antigo Testamento são de narrativas. Então, a gente tem livros completos aí, que são completamente narrativas. Gênesis, Juízes, Samuel, Crônicas, Ruth, Esther, são todos livros narrativos. E ainda que a gente encontre outros textos, como os profetas, então você tem profecia lá, mas ainda assim você tem uma história para contextualizar essa profecia. Quando você vai ler as leis, por exemplo, em Levítico ele está dentro de uma história, então a história está lá e ela é importante para a gente interpretar essa lei
dentro da narrativa, do tempo e do espaço em que aquilo estava acontecendo. Então, isso é importante para nós, porque se 40% do Antigo Testamento é narrativa, nós precisamos, então, aprender a ler as narrativas. Nós precisamos aprender a estrutura, como que se interpreta, quais são os estilos, porque eles escrevem literatura, eles escrevem narrativas diferentes de como nós escrevemos hoje. Então, a nossa preocupação nesta aula é apresentar como que o hebreu escrevia a narrativa. Qual que era a preocupação dele e como que eles tinham algumas estratégias de como escrever histórias que é diferente de como nós escrevemos histórias no dia de hoje. Então, a narrativa, ela constrói toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós temos histórias, então, e nós precisamos aprender a interpretar essas histórias. Se a gente abrir o espaço aqui, cada um vai ter a sua história favorita, a gente de pronto vai lembrar de alguma história de outra. Quem aqui nunca leu a história do Davi derrotando o Golias? Quem aqui nunca leu a história de Ruth, de Esther, principalmente as meninas? Então, quer dizer, as histórias estão sempre no nosso dia a dia, as histórias bíblicas estão sempre permeando a nossa mente. Eu me lembro agora de uma história que, quando o doutor da lei questionou Jesus sobre qual era o maior mandamento, Jesus não contou para ele uma definição sobre qual era o maior mandamento, no sentido de que ele perguntou, qual que é o maior mandamento? Jesus disse, ame a Deus e ame o seu próximo. E aí o doutor da lei perguntou, então, quem é o meu próximo? Para responder quem é o meu próximo, Jesus contou uma história, que é a história que nós conhecemos como a do bom samaritano. Então veja que um dos recursos que Jesus usava para falar com o povo era usando histórias. Então, quando ele ia explicar sobre o que era o reino de Deus, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a. E aí ele conta a história de um homem que saiu a semear. Ou ele conta a história de uma mulher que vai fazer um bolo. Então, Jesus está o tempo todo contando história, porque as histórias são mais fáceis de aprender, elas são didáticas, elas nos ensinam. Então, o tempo todo a gente está aí aprendendo história, mas a pergunta que a gente tem que responder nesta oportunidade aqui é como nós temos que ler as narrativas do Antigo Testamento. Tudo bem até aqui? Beleza. Dá um joinha aí. Fala alguma coisa. Certo? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Então, qual que é então o propósito das narrativas? As narrativas, elas foram escritas porque elas têm um propósito, não é? Elas não foram escritas ao léu. Elas foram, no primeiro momento, se você olhar ali, a gente vai falar sobre a seletividade teológica da narrativa. E do outro a gente vai falar que as narrativas, elas são mais do que crônicas. A história bíblica é mais do que para contar uma história solta. Então, a gente tem histórias antigas na história da humanidade, como a Ilíada de Homero, ou a história de Flávio Josefo, ou a história dos deuses gregos, que são mitologias, são histórias que os homens inventaram, que saiu da mente humana. É a criatividade humana quem fez isso. Mas, quando nós encaramos a Bíblia, nós vamos enxergar que, ao contrário dos registros históricos comuns, a história da Bíblia é a história sobre Deus. Presta atenção nisso. Isso aqui, nós temos que encarar a Bíblia desse jeito. A Bíblia conta a história de Deus. De o Deus que é transcendente, vou usar um termo aqui da teologia sistemática, o Deus que é transcendente, que está fora do mundo, que ele fica imanente, ou seja, ele invade a história, ele entra dentro do mundo para interagir com a humanidade, para ter comunhão com o homem. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia é para contar a história de um Deus que criou todas as coisas, que interage com o homem, que rompe no tempo e no espaço para falar com esse homem, para interagir com esse homem. Essa é a história da Bíblia. A história da Bíblia não é a história de Sansão, não é a história de Davi, não é a história de Samuel, não é a minha e nem a sua história. A história da Bíblia é a história de Deus. Por ser a história de Deus, é uma história verídica, e aí o que Paulo disse, a gente precisa lembrar, capítulo 10, salvo engano, de Coríntios, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
Essa é a história. Nós vamos ver daqui a pouco de que o protagonista e quem deve chamar a atenção. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus. A história é sobre Deus. E o outro ponto aqui é sobre a seletividade teológica. Isso aqui é muito importante também, que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Do que a gente está falando quando a gente fala aqui sobre a seletividade teológica? É de que o narrador, ele intencionalmente escolhe histórias para contar. Ele intencionalmente, depois, lembra que eu disse na aula passada que existe o abismo temporal, não só do tempo em que o texto foi escrito e onde nós estamos, mas onde o fato aconteceu e quando o autor escreveu. Então, por exemplo, quando Moisés vai escrever Gênesis capítulo 1, ele não estava na criação, não é que a criação está acontecendo, ele está escrevendo. Tempos passaram, Deus inspirou Moisés e ele olha para a criação e ele escreve. Então há um abismo temporal aí. Então o que os autores estão fazendo? Eles estão selecionando histórias, entende isso? Está dizendo, isso aqui é interessante de eu contar, isso aqui não é. Isso aqui tem importância teológica para o povo, faz sentido escrever sobre isso. Isso aqui não. Um exemplo, lembra que João disse no capítulo 20 do seu evangelho, João disse que se ele escrevesse tudo que Jesus contou, faltaria papel e caneta para escrever do tanto de coisa que Jesus fez. O que João fez então? Ele disse: estas coisas foram escritas para que vocês crescem no nome de Jesus. Então, o que João fez? Ele pegou o seu evangelho, depois que Jesus morreu, ressuscitou, anos se passaram, ele pensa. O autor, para escrever, ele pensa, ele cria uma estratégia. Ele diz assim, ó, eu vou escrever com um objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer com que eles creiam de que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, ele pega de todos os milagres que Jesus fez e separa 7. 7 milagres ele escolhe para mostrar de que Jesus é o Filho de Deus. Então, de tantos milagres que Jesus poderia contar, ele escolhe 7. Por quê? Porque ele tem uma seletividade teológica. Então, João vai dizer que Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, e aí no próximo capítulo ele abre os olhos de um cego de nascença. Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. No próximo episódio do milagre, João diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Então, veja, tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, nada está solto, inclusive, textos mais chatos que nós não gostamos de ler, não é? Por exemplo, nós não gostamos de ler genealogias, nós não gostamos de ler o livro de Levítico, mas eles foram selecionados de maneira teológica para mostrar como Deus age de maneira soberana para cumprir os seus desígnios. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você está lendo lá Crônicas ou Reis, aí ele vai dizer assim, os outros atos do rei X está escrito no livro Y. Então, quer dizer, tinha mais coisas para dizer, mas ele não quis dizer porque ele tinha um objetivo a ser cumprido, que para aquele espaço ali que ele tem, para aquele propósito do livro, foi o suficiente escrever o que ele escreveu. Aí algumas pessoas ficam perguntando por que Jesus, por que os evangelhos não falam sobre a infância de Jesus? Lucas fala só que com 12 anos ele aparece no templo e depois só com 30 ele é batizado, porque não vai ter importância teológica alguma para o objetivo de Lucas. O que Lucas quer apresentar não faz sentido ele ficar escrevendo essas coisas. Então, nós precisamos entender isso. E aí, todas as vezes que nós vamos ler, nós temos que encarar com essa seriedade. Primeiro, essa história é uma história verídica, ok? Então, nós estamos falando de fato de homens que são reais. Nós estamos falando de Adão, que foi um homem real, de Davi, que foi um homem real. E quando o autor escreveu, ele escreveu de maneira seletiva a história desses homens, certo? Então, duas coisas. São histórias reais, com o objetivo de mostrar como Deus interage na história, e essas histórias são seletivas. Eles escolheram a dedo tudo o que aconteceu para mostrar como Deus age de maneira soberana na história para cumprir os seus desígnios. Tudo certo até aqui? Alguma Beleza. dúvida? Não, nenhuma, por enquanto. Beleza, vamos lá. Quero ver na hora da prova.
Agora eu vou apresentar aqui para Aí você vocês. dá uma Fica com medo, não, aliviada, né, Isa. João? Aí você dá uma Eu não, aliviada. oxi, não sei de nada. Então, agora o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma coisa que, de verdade, existem muitos livros ensinando sobre como ler narrativas. Existem muitas teorias, muitos métodos que eles vão ensinar como ler narrativas. Mas esse aqui, quando eu aprendi esse como primeiro passo, ele começou a mudar e, sabe, destravar, sabe aquele meme? Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Então, lembra, no tópico anterior eu disse para vocês, ele foi seletivo para escrever isso. E aí, quando a gente entende agora esses níveis narrativos, nós vamos aprender o motivo pelo qual ele escreveu essa história. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre os 3 níveis narrativos, ou os 3 arcos narrativos. Usa a imaginação, algum de vocês aí está com papel e caneta, então você vai desenhar uma espécie de um arco-íris assim, tá? Então, no primeiro arco-íris, você desenha 3 arco-íris, que são os 3 arcos narrativos. Isso é para mostrar como que nós temos que encarar a Bíblia. Nós temos que ter essa imagem na Bíblia desses 3 arcos assim, que eles se entrelaçam um no outro e como isso vai mudar a nossa maneira de interpretar a Bíblia Sagrada. Ok? Então, presta atenção. De tudo que eu disser, se você aprender isso aqui, a sua leitura bíblica vai mudar assim consideravelmente. Então, do que a gente está falando? No primeiro arco, no arco narrativo, o primeiro, no superior, que é o maior, eles chamam de a metanarrativa. O que isso significa? Do que está falando? Esse arco maior está falando sobre o plano da salvação, ou outros chamam de a metanarrativa. E o que é esse plano da salvação? É a história da Bíblia completa. São 66 livros escritos, então ela liga esse arco direto do Éden, em Gênesis capítulo 1, até o novo Éden, em Apocalipse 22. Esse arco completo. E dentro desse arco completo, a gente tem a criação, a gente tem a queda, aí a gente tem a queda no capítulo 3, do Gênesis 4, vai passando até Apocalipse 20, para na redenção, e o Apocalipse 22 é a redenção, vai ligar. E aí, o Apocalipse 22, ele tem um elo de ligação direta com o Gênesis 1 e 2, para mostrar de que Deus, lembra que eu disse? De quem que é a história? A história de Deus. De como Deus restaurou todas as coisas. Então, esse é o primeiro arco, de Gênesis a Apocalipse. Do que a Bíblia conta? A Bíblia conta sobre a criação, sobre a queda do homem, sobre como Deus fez essa redenção através de Jesus e sobre a consumação quando Jesus vier e restaurar todas as coisas. Ok? Esta é a história da Bíblia. Este é a melhor maneira de nós contarmos sobre o que a Bíblia fala. Então, se alguém perguntar para você a partir de hoje, o que é esse livro que você tem na mão? Esse livro é a Bíblia. Sobre o que ele conta? Ele conta sobre a história de Deus. Como ele é dividido? Ele é dividido em 4 partes. Como Deus criou todas as coisas, o homem caiu e destruiu tudo. Deus agora arquitetou um plano de redenção que vai consumar quando Jesus vier e restaurar todas as coisas. Esse é o primeiro arco narrativo, que liga a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Olha a importância disso. A importância disso é de que a Bíblia não é uma história aleatória, tá bom? A Bíblia não são histórias soltas que não tem começo, nem meio e nem fim. A Bíblia tem essa estrutura. A Bíblia tem começo, meio e fim. Ela conta como isso funciona, de Gênesis a Apocalipse. E aí, dentro desse arco abaixo, que a gente tem um arco de cima, e aí a gente tem um arco menor. Que o arco menor, a gente vai falar sobre a história do povo da aliança. No arco inferior do de cima, a gente vai falar sobre a história do povo da aliança. Então, de novo, como nós estamos focados aqui nas narrativas do Antigo Testamento, então a gente vai dividir agora esse arco de baixo de Gênesis, onde começa, até Malaquias. E isso inclui histórias como o chamado de Abraão, o povo descendo para o Egito, ele saindo do exílio, o tempo dos juízes, a monarquia, a desobediência do povo,
o exílio e eles retornando de novo para Jerusalém. Esse é o arco. O segundo arco, ele começa em Gênesis e ele termina em Malaquias. Então, isso aqui é questão de prova. Primeiro arco, começa em Gênesis, termina em Apocalipse. O segundo arco, ele começa em Gênesis e termina em Malaquias, que é o último livro. Ele termina aqui a história do povo da aliança. E nós temos o nível inferior, que esse é o nosso objetivo aqui, o nível inferior, que são as histórias individuais. Que aí estão histórias como de José, de Ruth, de Davi derrotando Golias, de Davi sendo ungido como rei, de Salomão recebendo sabedoria de Deus quando ele ora, de Sansão derrotando os filisteus e assim por diante. Então, essas narrativas inferiores, elas estão conectadas, e é isso que nós precisamos entender, que essas histórias inferiores, elas estão conectadas com um arco maior, que está conectado com um arco de cima. Nós precisamos entender isso aqui. Aí eu vou deixar um exemplo aqui, que eu separei para vocês verem uma ilustração. Só aguarda um pouquinho aí, que aí tive que recorrer a IA. É isso aqui, ó. É isso aí. Estão conseguindo ver? Agora, se não entendeu os arcos, aí eu não sei mais. Aí não tem mais esperança para você não, Jerry. Tem não. Se entender isso aí. Então tá bem ilustrativo aí, né? A IA é sensacional. Você agradece ela por mim. Muito bom. O primeiro arco aí, ele vai mostrar então a história da metanarrativa. Criação, Gênesis 1 e 2, a queda, Gênesis 3. Aí vai aparecer o processo da redenção, que o clímax é de Jesus na cruz, lá nos evangelhos, e a consumação, Apocalipse 21 e 22, esse arco maior. No arco inferior, que é o arco intermediário, é a história do povo da aliança, que vai falar do chamado de Abraão, vai falar da aliança de Deus com Noé, vai falar sobre a aliança mosaica, Davi, a promessa de um novo coração, e aí vai terminar agora com o povo restaurando do exílio, e no final aí eu escolhi a história de Ruth para mostrar para vocês como que funciona esse clímax aí, como que a gente precisa conectar essas histórias, como que a gente precisa entender como é que funciona aí a história da Ruth. Ela tem uma importância e uma ligação com o arco superior, que tem uma ligação com outro arco superior lá no 2. Então a história 3, tá vendo? A história 3 tem ligação com a história 2, que tem a ligação com a história 3. Como isso? Olha só como que a gente tem que ler. Na prática, aí a gente pega o livro de Ruth. Se tá fácil aí para você, anota aí então, e aí você vai entender como é que funciona. Ó, Ruth são 4 capítulos. Aí eu vou abrir aqui. Exemplo prático. O João tá lá dando aula de narrativa e não pediu para abrir a Bíblia nenhuma vez. Vai abrir agora. Vamos lá. Olha como começa o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, o livro começa com uma nota aqui, histórica, dizendo quando aconteceu o livro de Juízes. Essa nota aqui, ele vai nos fazer uma ligação direta com um arco superior, porque está contando a história do povo da aliança. E que momento do povo da aliança? No tempo dos juízes. Quando os juízes julgavam Israel. Então, Ruth faz uma ligação com o arco de cima, que é o arco do povo da aliança. A história da Ruth não é uma história isolada. A história da Ruth, ela faz parte de um povo. Qual é esse povo? É o povo de Deus, é o povo da aliança. Em que tempo isso aconteceu? No tempo dos juízes. Ok? Quando aí a gente conhece a história da Ruth, etc, etc. No final, capítulo 4 de Ruth, termina com uma genealogia. E a gente pensa assim, Isaac, do nada o autor coloca uma genealogia lá. Termina com a história e aí diz assim, são esses, pois, as gerações de Pérez que gerou Esrom gerou Rão gerou Aminadab gerou Nação gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed gerou Jessé, que gerou Davi. Assim, por que ele colocou essa história aqui? Que aleatório, que não faz sentido. E veja, é uma genealogia. O que o autor está nos mostrando é de que a partir desta mulher
sem expectativa, sem esperança, que perdeu o marido, que perdeu os 2 filhos, que agora é uma gentia, essa história, ela tem uma significância para o povo de Deus. Por quê? Porque essa história de Ruth, ela faz uma ligação direta com um arco, especificamente aonde? Olha aí, na aliança davídica, segundo Samuel capítulo 7. Então, Ruth está ligada com o período dos juízes e termina a história dela ligando com a promessa que Deus fez, a aliança davídica. Qual que era a aliança que Deus fez? De que o filho de Davi iria reinar para sempre no trono. E essa história de Davi tem uma ligação com o arco superior, porque este filho de Davi que vai reinar para sempre, quem é? Jesus. Lembra que o Bartimeu disse? Jesus, filho de Davi. Então, o que a história de Ruth está nos mostrando, lembra, de novo aqui, vou enfatizar, a história de Deus. Deus é quem intervém na história. Como Deus interviu na história, como Deus agiu na história para preservar a aliança dele com Abraão, a aliança e a promessa que ele fez de que a semente da mulher iria destruir, esta revelação veio acontecendo, as histórias estão todas conectadas. O que Ruth está apontando é muito mais do que uma mulher que foi virtuosa, né, guerreira, e aí você pode colocar vários adjetivos aí para falar sobre a coragem de Ruth. A história de Ruth é para mostrar como Deus preservou a semente da mulher que aponta para Davi e aponta para Jesus Cristo. Então, maior do que a redenção, que Boaz, presta atenção, olha como a gente precisa ler. A gente lê a história de Ruth, que vai falar sobre um redentor, vai falar sobre um remidor, o parente remidor. Quem é? O Boaz. Mas maior do que Boaz, que remiu ela naquela situação, a gente tem apontando para Davi, que remiu uma nação. Só que maior do que Davi, que remiu uma nação, nós temos Jesus, que vai remir os nossos pecados e que vai trazer salvação para a humanidade. Então, é assim que a gente tem que ler as histórias bíblicas. Veja, com essa estrutura em mente, você pergunta por que o autor está falando sobre essa história individual. Aí a gente olha para essa história individual, a gente conecta com o arco superior, que conecta com o arco de cima para nós chegarmos em Cristo, porque foi ele quem disse: as escrituras testificam de mim. Então, muito mais do que sobre a história de José, que recebeu o sonho, que veio lá e veio cá, e foi para lá e foi para cá, e a gente fica falando do sonho, do sonho, do sonho. Lembra do que José disse no final da trajetória? Ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus, ele é o autor de fato. Deus interviu, Deus trouxe livramento, Deus trouxe proteção. E a história do José está dentro do arco da história do seu avô Abraão, tá, do seu pai Isaac, está dentro desse arco superior intermediário da história da aliança, que aponta para Jesus, porque maior do que José, que conseguiu trazer comida para aquele povo no tempo de escassez, aquela história está apontando para o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. É assim que nós temos que ler. Esses 3 arcos estão conectados o tempo todo. Cada história, ela é uma história que tem uma ligação com o arco superior e que tem uma ligação com outro arco que sempre vai apontar para Jesus Cristo. Esses são os 3 arcos narrativos que nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Tudo bem até aqui? Enquanto eu falava, você lembrou de alguma história? Fala alguma coisa aí, Isaac. Nada, não, eu tô de boa. Não, só queria, tipo assim, você foi falando sobre genealogia, né? E se repararmos sobre a genealogia, ela aponta para o cumprimento da promessa, né? É o indicativo desde o início, que se refere a esse primeiro arco superior, que a genealogia vai começar do início até o plano de salvação. Então, para quê? Para ali, né, vai notar que há um cumprimento de promessas de genealogias se passando até chegar no nosso Salvador Jesus, né?
para que o povo viesse ler, né? Viesse ler e falar, ele veio do nada. Não, ele veio lá do começo. Ele é filho de Abraão também. Então, aí vem decorrendo toda a Bíblia para chegar no cumprimento da promessa. Foi isso aí que você falou, eu vim raciocinando aqui. É isso aí. Então, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, essa é a ideia que nós temos que ter em mente. Fala, Jenny. Não, quero falar nada não, tô ouvindo. Minha primeira aula. Me deixa aqui ouvindo aqui, tô raciocinando e anotando. Né? Alguém lembrou de algum arco aí, enquanto eu estava falando, que alguma história que dá para conectar uma com a outra? Ô, João, eu lembrei da história de Esther. Porque em todo o livro de Esther, e eu já até li uma vez um estudo sobre isso, que não fala... não tem, como é que fala? Não tem a figura de Deus específica ali na história, certo? Isso. Mas, de alguma forma, ela está apontando para Deus, é isso? Porque tem conexão, não tem o nome Deus e nem oração, né? Não tem aparente, é isso, não tem aparente. Uhum. Mas, por toda, né, a gente decorrer na história, a gente vê que o livramento do povo era preservando o povo, né, o povo escolhido. Então, mas é mais ou menos isso, né? Mesmo não tendo o nome presente ali, né, o de coração, que deixe claro, mas a gente vai decorrendo o texto, a gente vai vendo que está apontando para a promessa de Deus, né? Para a promessa que Deus fez para o povo dele, do resgate, certo? E aí o livro de Esther, especificamente, o que a gente aprende é que o autor está nos chamando a atenção, pelo menos para duas coisas, de que Deus não é exibido, não é? Isso, ele não tem... Porque ele não aparece em momento algum e a gente pensa que, então, como assim, João? Você acabou de dizer que o livro da Bíblia, para falar sobre a história de Deus, a gente tem um livro que não fala sobre Deus, mas é porque ele está agindo de maneira invisível. Sim. E nós precisamos aprender a enxergar o agir da mão invisível de Deus. Eu tenho uma frase que fala, acho que eu li no estudo, o Deus invisível, mas ele é real na história exato. dele. A gente consegue identificar a presença de Deus em todos os passos, né, da história. É isso aí. E aí, a pergunta que fica, então, dentro desse contexto aqui sobre narrativa é a seguinte: como que a história de Esther está ligada com um arco intermediário, que é sobre a história do povo, e como que essa história do povo tem uma ligação direta com um arco maior, que é a da grande narrativa. Entende? Porque algumas histórias que a gente vai ter começo, meio e fim, a gente vai nos prevenir de ter algumas interpretações equivocadas. Então, a gente sempre tem que ter essa consciência. A história de Esther está apontando, porque olha o perigo, gente. O perigo qual é? Vamos contextualizar aqui Esther. Eles estão no exílio, certo? Sim. Nabucodonosor veio e destruiu tudo, o tempo se passou, é um novo reino que está lá, eles ainda estão cativos. E agora, por causa de uma briga individual, um homem se levantou e disse que vai destruir toda a geração israelita. Então, o que está em risco aqui não é só sobre vai matar a Esther, vai matar o seu tio, não, vai matar o povo de Israel. E se matar o povo de Israel, vai perder a semente, a promessa que Deus fez para Abraão. E se perder a promessa que Deus fez para Abraão, vai perder a promessa que Deus fez para a mulher, para Eva, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, veja aqui o que Deus está fazendo. Deus está intervindo na história, está agindo na história para preservar o seu povo, a nação de Israel. E como isso tem ligação com o povo que estava exilado, então a ideia é dizer que, mesmo exilados, Deus continua guardando este povo. Mesmo longe do seu habitat, Deus está protegendo esse povo porque ele tem uma promessa com a semente. A semente estava lá e Deus estava protegendo aquele povo de todas as circunstâncias. Então, essa é a história de Esther, que liga com todo o arco, que liga com o arco superior ao da metanarrativa. Certo?
Mais algum? Seguimos, então. E quais são, então, os elementos fundamentais aqui? Qual que é a mecânica interna e a construção literária dos relatos hebraicos? Então, presta atenção. E aí, assim, existem alguns métodos e alguns meios de como a gente pode estudar esses dois arcos aí. O primeiro arco da metanarrativa. Então, você pode comprar um livro, O Plano da Salvação, do Bernardo Shaw, ou você pode comprar uma teologia bíblica do Antigo Testamento, que vai mostrar para você essa história aí de como que Deus fez a aliança e dos momentos cruciais aí com o povo de Israel. O que a gente vai ver aqui é sobre o primeiro nível, que são as histórias individuais. Como que as histórias individuais funcionam? Então, o que a gente disse até aqui é que a história da Bíblia fala sobre Deus, de que os eventos que foram escritos foram selecionados com objetivos teológicos, que essa história é dividida em 3 partes, que tem a parte da metanarrativa, criação, queda, redenção, consumação. Dentro dessa história, a gente tem um arco menor que vai falar sobre o povo da aliança, e agora, dentro do povo da aliança, nós temos 1 trilhão de histórias, que são as histórias individuais. Então, aí tem a história de Ruth, tem a história do Davi, tem a história do Abraão, tem a história do Isaac. Então, as histórias individuais, elas estão aí dentro, e é sobre isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver agora como que essas histórias individuais, elas funcionam. Todas as vezes que a gente vai ler essa história individual, a gente sempre tem que lembrar desse arco para ir conectando uma com o outro, para quê? Para chegar em Cristo, para chegar em Jesus. Nós temos que ler a Bíblia para enxergar Jesus nela e sermos transformados assim como ele é. Okay? Então, como que funciona essas histórias individuais? Como que a gente tem que ler essas histórias individuais? Como que o hebreu pensava? Como é que a cabeça do hebreu pensando para escrever uma narrativa no Antigo Testamento? E aí a gente precisa entender, e o que eu estou enfatizando aqui com você por diversas vezes, é que o protagonista da história é Deus. Ele é o herói em absoluto. Os personagens humanos, eles são apresentados com as suas falhas. Então, por mais que a gente olhe para Davi e queira endeusar Davi, ele é o meu herói, como ele conquistou, como ele fez, Davi é um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia sempre vai mostrar as falhas que Davi cometeu, os pecados que Abraão cometeu, mesmo Abraão sendo chamado o pai da fé. Ele tem momentos de deslizes. A gente vai olhar para Sansão, que foi o herói que destruiu tudo, mas as falhas de Sansão. Dificilmente a Bíblia vai mostrar as características físicas desses autores, porque o objetivo deles é mostrar mais a emoção do que... Então, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro. Se isso acontecer, anota, porque o autor está te chamando a atenção para isso. Do contrário, os autores estão sempre dizendo assim, ó, teve medo, teve coragem, fez isso, fez aquilo, duvidou, acreditou. Então, essas são as ações que os autores estão mostrando sobre o homem e sobre Deus. E quem destruiu, quem derrotou o Golias, não foi Davi. O que o autor está dizendo é que quem derrotou o Golias foi Deus. Porque qual que é a descrição? A história começa dizendo, eles estavam no vale, os filisteus vieram, aí tinha um homem, a história apresenta um homem, que ele tinha estatura assim, assim, assim. Quando Davi se apresenta e vai lutar contra ele, Davi diz assim, ó, você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Quem é o protagonista da história? Deus que é o protagonista. O autor está chamando a atenção porque, a despeito do que Davi fez, quem de fato derrotou o gigante foi Deus. Por quê? Porque a nossa esperança não pode estar pautada no homem, mas a nossa esperança precisa estar pautada em Deus. É por isso que, às vezes, o texto diz, Deus mandou chuva para derrotar, Deus enviou o terremoto, a floresta derrotou o exército inimigo, eles entraram em confusão, Deus colocou sonhos para aterrorizar aquele povo, para mostrar de que é Deus que sempre está protagonizando e mostrando, ele é o protagonista, ele é o Redentor, ele é o Salvador, que a nossa esperança e expectativa precisa estar nele, e não no homem, não naquilo que o homem vai fazer,
Deus é o herói absoluto. Então, todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos perguntar o que Deus está fazendo. A despeito de todas as falhas, através de A, B ou C, Deus é quem está sendo o herói principal de toda essa história aí. Então, essa é a primeira coisa que você precisa focar. Se a Bíblia é para contar a história de Deus, nessa história individual, o que Deus está fazendo nessa história, ainda que de maneira implícita, como foi o caso de Esther. Então, algumas dicas aqui, presta atenção aqui, pense comigo um pouquinho. Para pensar um pouquinho enquanto você absorve essas informações. O José é enviado ao campo para saber onde seus irmãos estavam. O seu pai mandou ele para ir lá no campo para saber onde os irmãos estavam para trazer informação. José não sabia, mas os irmãos deles vão para outro lugar. De repente, Isaac, um homem surge e diz, olha, eu ouvi os seus irmãos dizendo que eles foram para o campo X. E quando ele chega lá, acontece o que acontece. Será que foi por um acaso de que esse personagem aparece na história? Não. Outro exemplo. Os homens estão tramando contra o rei para destruir o rei. E o tio da Esther está ouvindo a história. Porque ele ouve a história, ele conta, o rei recebe livramento, ele está com sono, insônia. Ele lembra desse fato e isso traz para ele livramento e recompensa de uma coisa que ele deveria ser morto. Foi por um acaso que ele ouviu essa história? Não. A Ruth volta com a Noemi para Belém e aí, por um acaso, ela vai colher espigas na plantação do homem que era o seu redentor. Pergunta, foi por um acaso que isso aconteceu? Não. Deus está agindo de maneira implícita na história. Ele é o protagonista. Deus está agindo o tempo todo. A gente não está enxergando, mas ele está dando livramento, ele está orientando. Uns contam uma história, o outro tem um sonho. Isso aí, o autor está nos chamando a atenção para dizer, ainda que Deus deu o sonho. Mas a gente sabe que esse livramento aconteceu porque Deus interveio nessa história. A mão invisível de Deus, ele é o protagonista e que está controlando todas as coisas para que a semente seja preservada e o projeto dele seja concluído. Então, olhe para essas casualidades que a gente pensa que são e entenda de que é o agir de Deus invisível na história. Deus está agindo o tempo todo. Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz para o texto. O que Deus está fazendo nessa história? Onde Deus está? A palavra Deus não está explícita, mas as casualidades, isso aqui não foi por acaso. Deus agiu. Assim aconteceu porque Deus fez. Ele é o Senhor da história, ok? Segunda coisa, toda história, ela tem a mesma estrutura. Esse aqui eu não fiz o desenho. Faça o desenho aí, Jennifer. Então, aí você vai ser artista hoje. Vai fazer olha aqui para mim aqui, para você fazer igualzinho. Confia. Vai, coloca a caneta aí. Faz assim, um traço assim. Aí você sobe o gráfico. Depois você desce esse gráfico e termina assim. De novo. Faz assim, um risquinho, sobe um gráfico, desce o gráfico e faz assim de novo um risquinho. Vai aí, deixa todo mundo ver o seu desenho. Não é um triângulo. Não é um triângulo. Você vai fazer um risco na linha do caderno. Você faz um risco. Separa esse risco, aí você sobe assim para cima. Assim. É um gráfico. Você subiu para cima, você desce e depois, no lugar que você começou, você termina fazendo outro risco. Se não acertar agora, eu não sei mais o que eu faço, não. Deixa eu ver seu desenho. Jesus, ajuda ela. Porque isso aqui é importante. Se não fosse eu deixar passar batido. A Jennifer sabe como é que ela tá se levantando. Vou fazer aqui no celular. Vamos ver se vai dar certo. Concordo, ela tá se levantando contra o estudo. Isso aqui, gente, ó. Eu vi a primeira vez. Pra vocês verem. Tá.
acompanhar, tipo batimento de coração. Então, era mais fácil você falar isso, João. Ok? Entendeu, Daiane? Sim, Pegou? Todo entendi. mundo aí viu? Beleza. No primeiro ponto, o autor sempre vai apresentar a situação. Aí no último ponto de cima é o clímax. Descendo esse clímax é o desfecho. E por fim é a conclusão. Toda a história tem o começo, o meio e o fim. O autor vai apresentar para você o cenário, ok? Depois ele vai apresentar para você o problema. Do problema, ele é resolvido, aí desce de novo e tem a conclusão. Isso aqui é importante, você precisa entender isso. Essa estrutura. O que o autor está mostrando aqui? Ele vai mostrar para você onde isso aconteceu, qual que é o problema. Então, presta atenção, o pregador. Pregador, presta atenção. Aqui no problema é onde você vai encontrar as aplicações. Aqui no problema é onde você vai encontrar as coisas que são semelhantes ao que aconteceu com os homens no passado. E a resolução, a solução do problema. Lembra quem é o protagonista? Deus. O que Deus fez para resolver esse problema é o que vai nos dar esperança. Qual que é o problema dessa história? É semelhante ao problema que nós enfrentamos hoje. Esterilidade, cegueira, fome, pecado, incredulidade. Isso aqui é o que a gente está vivendo hoje. Isso aqui é o que a gente está passando hoje. O que Deus fez lá no passado com esse problema? Ele resolveu? Como ele resolveu? É o que nos dá esperança para continuar crendo, para continuar acreditando de que Deus vai intervir. Toda a história, você pergunta para a história, onde isso aconteceu? Aí você pergunta, qual que é o problema? Aí depois você responde, o que Deus fez? E qual que é a conclusão? Toda a história tem isso aí. Depois que você entender isso, aí você tem um arco. Olha só como funciona isso na prática. Como que no arco superior da metanarrativa, aqui no arco maior, onde isso acontece? Na criação, Deus criou o mundo, os céus, tal, Gênesis 1 e 2. Qual que é o problema? Gênesis 3. Lá em cima, você está no pico. O que Deus fez para resolver? Redenção, enviou Jesus. E qual que é a conclusão? Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Toda a história é assim. Qual que é a semente? Abraão. Deus fez uma promessa para ele. Qual que foi o problema? A incredulidade, a esterilidade de Sara. O que Deus fez? Fez ela gerar e a semente deu continuidade. Qual que é o problema do tempo de Ruth, no livro de Ruth? Fome. Quando aconteceu? No livro dos Juízes. O que Deus fez para intervir? Enviou comida de novo para Belém. E aí, agora tem o problema do Redentor. Deus envia Boaz, resolve o problema e acaba a situação. Toda a história. Você vai para o Novo Testamento, fica mais fácil ainda. Vai para o Novo Testamento, onde eles estão? Passeando nas searas. Qual que é o problema? O homem está cego. O que Jesus faz? Dá vista aos cegos e o homem sai glorificando. Toda a história tem isso. Então, aí a gente já vai para o segundo passo aqui, para o terceiro passo, que é assim, aí dentro dessa estrutura, você precisa responder esses 3 tópicos aí. Anota isso, grava isso na tábua do seu coração. Todo o texto tem o contexto histórico, o contexto literário e o contexto teológico. Na parte 1 aí, você responde as perguntas históricas. Então, você vai investigar a época que aconteceu. Quando aconteceu? No tempo dos juízes. Qual que é a geografia? Eles desceram para Moab, eles eram de Belém, desceram para Joabe. Qual que era a cultura? Que depois que morresse, elas se desfazessem dos seus maridos, das suas noras. Ela se desfez. Isso era culturalmente ok.
E aí ela disse, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, é o costume. Investiga essas coisas. Você entendeu isso? Ok. Aí você vai para a estrutura agora do texto. Analisa o diálogo. Onde começa, onde termina. Não são, então, os versículos e os capítulos que vão delimitar a sua história, mas é a história completa. Olha para o texto, para a literatura. O que está contando é uma poesia, o que está contando é uma história, o que está contando é uma profecia. É importante a gente entender a literatura, para você não interpretar o texto de maneira equivocada. Porque o texto diz assim, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que ele não se perca quando ele crescer. E aí ele diz assim, mas eu criei meu filho dentro da igreja e ele está desviado hoje. Para. Esse texto é uma profecia? Esse texto é uma narrativa? Esse texto é uma nota de sabedoria. Esse texto é um provérbio. Então, olhando para o texto, pergunta o que esse texto é. Os termos que são repetidos, está sempre repetindo o mesmo termo, a estrutura. A teologia, você responde perguntas como: João, volta. O que esse texto revela sobre quem Deus é? Esse voltou. Voltou? Uhum. No terceiro passo, a gente pergunta sobre quem Deus é, o que Deus fez, como ele age. A gente pode perguntar também sobre o texto qual que é a incapacidade do homem de resolver o seu problema. João, qual foi o pecado desse homem. Repete para mim, por favor. 3. Contexto histórico. No 3 a gente responde perguntas como: quem Deus é? O que esse texto está revelando sobre Deus? Histórico. Primeiro, histórico. Segundo, literário. Tá. A literatura, o diálogo, qual que é o gênero literário. Uhum. Ok? E aí depois a gente olha para o texto e faz perguntas como: o que Deus fez para intervir? Qual foi o problema que o homem causou para Deus intervir nessa história e o que Deus fez? O que isso fala sobre o Espírito Santo? Então, por exemplo, a gente lê a Bíblia lá em Atos, e a história da Ananias e Safira, naquela história nós descobrimos que o Espírito Santo é Deus. Porque Pedro diz, não mentisses ao homem, mas ao Espírito. Então, o que aquela história está nos mostrando sobre o homem? Que o homem é mentiroso. O que essa história está nos mostrando sobre o Espírito? De que ele é Deus. Entende? Então, qual que é a lição para nós? É de que nós não podemos mentir para o Espírito, porque senão nós vamos morrer. Esse é o ponto. Então, tem essa estrutura de começo, meio e fim, situação, problema, resolução, e as perguntas são: onde aconteceu, como aconteceu, qual era o costume da época, onde esse texto começa, onde esse texto termina, quais são os diálogos, algumas coisas que o autor está repetindo. Por que o autor está sempre falando disso aqui? Por que ele está contando sempre essa palavra aqui? Fogo, fogo, fogo. Opa, então isso aqui é importante, eu preciso anotar. O autor está me chamando a atenção para isso. E depois que você entender a história, você pergunta: o que está falando sobre Deus, o que está falando sobre o homem, e assim por diante. Ok? Ok. Dúvidas? Não? Eu vou gostar de mandar as perguntas lá. Eu gosto quando não tem dúvida. Agora vamos para as implicações práticas aqui, gente, para a gente encerrar. Por que a gente tem que ler a Bíblia desse jeito? Para a gente evitar pelo menos 2 perigos. O primeiro perigo é da moralização excessiva. O que isso quer dizer? É de que a gente olha para esses textos, e esse método de interpretar a Bíblia, entender de que Deus é o protagonista, vai fazer com que nós entendamos de que Deus é o nosso Salvador. Deus é aquele que de fato está agindo na história e trazendo salvação, para a gente não endeusar o homem. Ou melhor, no caso pior, é a gente olhar, por exemplo, para a história de Davi e pensar o seguinte: Davi teve coragem de enfrentar o Golias, então amanhã eu vou acordar cedo e vou ter coragem de enfrentar o meu gigante. Se isso for verdade, então a gente não precisa de um Salvador.
Se é tão simples assim, repetir os passos de Davi, repetir os passos que esses heróis da Bíblia fizeram, Deus não precisaria então enviar Jesus para nos salvar. Mas Deus é o protagonista e o autor de toda a história. O segundo erro que a gente comete, que é o que a gente vê muito, mas assim, muito nos nossos dias, é a alegorização arbitrária. E o que os autores estão dizendo aqui? É de atribuir significados místicos ou ocultos a elementos simples do texto que o autor original nunca pretendeu comunicar. Quem aqui nunca ouviu uma pregação sobre cada significado das pedrinhas que Davi pegou para derrubar o Golias? Então, uma pedra significa isso, outra pedra significa aquilo, outra pedra significa aquilo outro. Então, quando você for derrotar o seu gigante, você tem que pegar a pedra da oração, você tem que pegar a pedra do jejum, você tem que pegar a pedra da... Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Ou o autor só está dizendo que a pedra ali é pedra mesmo? Não, ele veio num cavalo, e cavalo quer dizer mensageiro. Ele pegou a capa quer dizer isso. Ele pegou um cântaro, o cântaro quer dizer aquilo. O texto está dizendo isso? Ou é literalmente, a mulher fechou a porta, ela foi orar e chamou os vasos para dentro de casa. Então ali ela fez um culto, porque vaso na Bíblia é as pessoas, e quando está todo mundo junto, o Espírito desce, ficou todo mundo cheio, percebe? Aí eu vou trazer um significado de uma coisa que o outro texto não está dizendo, quem está dizendo sou eu. Aí a Jennifer vai ler e vai dizer que o significado é outro, a Daiane vai ler e vai dizer que o vaso para ela é outra coisa, o Isaac vai ler e vai falar assim, não, esse azeite aí é comida. Aí o Felipe vai dizer, não, esse azeite é o Espírito Santo. Aí o outro vai dizer, não, esse azeite aí é só para trazer luz. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, gente, quem é que vai determinar o significado de fato do texto? Quem está mandando somos nós ou é o texto que está mandando? Se nós entendemos de que a Bíblia é inspirada, se nós entendemos de que todo texto foi inspirado pelo Espírito, o texto é o senhor do significado. Se não há ali um significado explícito do que aquilo significa, o texto está dizendo sobre pedra mesmo, o texto está dizendo sobre azeite mesmo, o texto está dizendo sobre vaso mesmo. Então, isso precisa nos salvaguardar de alegorização arbitrária. Você pergunta, a primeira pergunta que você tem que fazer para o texto é a seguinte, o texto está falando sobre isso? Não está. Então, se não está, não adianta a gente querer colocar as nossas ideias na interpretação do texto, porque quem vai mandar sou eu e não é o texto. Então, a gente lê desse jeito, a gente entendendo de que Deus é o Senhor da história, nós vamos nos salvaguardar desses erros aí interpretativos, tudo bem? Eu vou encerrar até aqui, aqui agora a gravação, e a gente vai para a interação, peraí.